Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias. Hoje é 25 de abril de 2018. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Convido você a compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo após o programa, depois da transmissão, nas suas redes sociais. E também a participar, enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. E a gente também quer saber qual o jornalismo que você quer. Conta pra gente, é só fazer um vídeo curtinho, de mais ou menos 30 segundos, em qualquer formato, vertical, horizontal, diagonal, o que seja, e enviar para a página oficial do programa, que é no facebook.com/programa Fora da Curva, dizendo o jornalismo que eu quero. As melhores respostas serão exibidas nas nossas redes sociais. O nosso jornalismo, aqui você já conhece, é crítico, posicionado e honesto. Sobre o jornalismo que fazemos, a estagiária Nath Cruz tem uma boa notícia para dar. Nath. Foi aprovado ontem na Câmara Municipal do Recife um voto de aplauso ao programa Fora da Curva. A concessão do voto de aplauso foi apresentada por meio do requerimento número 2106 de 2018, de autoria do vereador Ivan Moraes, do PSOL, um conhecido defensor da democratização da comunicação. No requerimento, o vereador argumenta que o Fora da Curva trata o jornalismo como uma interpretação dos fatos e, com isso, ajuda a lei a entender a realidade. Agradecemos pelo reconhecimento e vamos continuar fazendo jornalismo profissional e posicionado. Obrigada, Nath. Os candidatos a presidente da República nas eleições deste ano ainda não estão definidos. O prazo para inscrição das candidaturas na Justiça Eleitoral é 15 de agosto. Antes disso, no período de 20 de julho a 5 de agosto, os partidos políticos vão realizar as convenções para escolher os seus candidatos. Na mídia corporativa, que é financiada por grandes grupos econômicos, a cobertura jornalística da política geralmente aborda as estratégias dos atores para chegar ao poder. Quase nunca a gente vê um aprofundamento dos projetos políticos e que forças políticas eles representam. Por isso, o programa de hoje pergunta: o que os presidenciáveis representam? Para discutir o assunto, estamos com o cientista político da Fundação Joaquim Nabuco, Fundage, Túlio Velho Barreto. Bom dia, Túlio. Bom dia, Paula. Também estamos com a presença do nosso parceiro, o jornalista Lécio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Lécio. Bom dia, Paula, Túlio, ouvintes e internautas. A gente está fazendo a enquete no Stories do Instagram. Quem quiser participar já pode começar a responder a pergunta de hoje. Algum pré-candidato a presidente lhe representa? Ao final deste programa, a gente vai dar o resultado. Túlio, como é que a gente pode analisar o quadro de pré-candidatos hoje? Qual é a diferença entre pré-candidato e candidato? Bom, os pré-candidatos, eles assim se apresentam em função de ainda não ter uma definição em convenção partidária ou convenção de alianças partidárias. Então, nessa condição, ele é pré-candidato, né? Os partidos têm até o início de agosto para realizar suas convenções e aí sim definir oficialmente quem são seus candidatos e aí prestar a inscrição junto ao tribunal. Então, a diferença basicamente é essa. Né? A gente tem hoje uma grande quantidade de pré-candidatos, talvez se confirmem todos, e essa também é uma diferença, né? Porque as pré-candidaturas são apresentadas e elas terminam funcionando como moeda de troca ou poder de barganha, né? Na medida em que alguns partidos ou alianças podem refugar da sua candidatura e compor com outras forças políticas. Então, às vezes, a apresentação significa apenas uma tentativa de se posicionar antes do processo formal de definição de candidaturas e fazer negociações até de tempo de televisão. Então está explicado porque a gente tem 21 presidenciáveis no momento, né? Essa é uma razão. Outra razão é que essa eleição, ela realmente tenderá a ser bastante diferente das últimas eleições presidenciais, né? Talvez muito parecida com a eleição de 89, né? E no meu entendimento é porque em 89, de certa maneira, o jogo estava zerado, porque saímos da ditadura militar, fazíamos a transição para a democracia e tínhamos aprovado uma Constituição,
né? Então, o estabelecimento do Estado Democrático de Direito. Então, o jogo estava praticamente zerado. Era a primeira disputa eleitoral, né, com a participação dos brasileiros e das brasileiras. Diferentemente da eleição de Tancredo Neves, que foi no colégio eleitoral. Agora, o jogo está zerado porque o candidato mais forte à disputa eleitoral tem sua pretensão de disputar as eleições barrada, ou há uma tentativa de se barrar do ponto de vista político e do ponto de vista judicial, que no caso é o ex-presidente Lula. Então, ele saindo e sendo o nome mais forte da disputa eleitoral, as pesquisas mostram isso, às vezes até a contragosto de quem faz a pesquisa, enfim, todo mundo acha que pode agora ocupar o espaço deixado pelo ex-presidente Lula e herdar seus votos. Sim. Pois é, então há muitos presidenciáveis, mas não há muita diferença, na verdade, de ideologia entre, né, nem de projetos políticos entre esses presidenciáveis. Como é que a gente pode entender a atual conjuntura assim? Podemos organizar entre grupos, direita, esquerda, centro? Sim, apesar de hoje ser talvez menos nítido, né, a delimitação desses campos, a esquerda, o centro e a direita, ou até o centro-esquerda, centro-direita, olhando o conjunto de candidatos, pré-candidatos que se apresentam, evidentemente que dá para ter uma ideia, né? Aqueles que se posicionam dentro do espectro ideológico para a disputa eleitoral. E aí dá para pensar em blocos, né? Sim, vamos aos nomes. Se a gente pensa, por exemplo, a candidatura do PSOL, do PCdoB, do PT, uma possível candidatura do PDT, a tendência é aí a gente constituir um bloco, certo, né? Alguns partidos mais à esquerda, como o PSTU, né? O PSOL, o PCO, o PCB, né? Então, aí é um bloco, né, mais à esquerda. Certo. Né? E o centro-direita, a direita a gente tem. Aí tem o PSDB, tem o DEM, né, o PP, tem diversas siglas, PSC, né? Que estaria até a candidatura de Jair Bolsonaro representando aí um polo mais à extrema-direita, né? Então, sim, dá para pensar que existem dois grandes blocos, né? Mas assim, há nuances, diferenças no interior desses blocos aí. Eu concordo com o Túlio, eu também vejo assim, dois grandes blocos. Eu botaria um terceiro no meio do caminho, que eu explicaria assim, eu acho que no campo da esquerda, sem ir nos partidos menores aí, que tem pouca expressividade eleitoral, eu diria que do lado da esquerda aqui a gente poderia botar a candidatura do PT, PSOL e PCdoB, que hoje estão postas as pré-candidaturas de Lula, Manuela Dávila e Guilherme Boulos. Inclusive, no dia em que Lula, na resistência ali dos 2 dias que Lula ficou no Sindicato dos Metalúrgicos, os 3 estiveram juntos, né? Esses 3 se colocam contra a prisão de Lula. Contra a prisão de Lula, né? O próprio Lula, o PT, né? Com a possibilidade aí, que se chama de plano B, no caso da não candidatura de Lula, do ex-governador Jacques Wagner ou do ex-prefeito de São Paulo, ex-governador da Bahia, Jacques Wagner, ou ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, pelo PT, e Guilherme Boulos, PSOL, e Manuela Dávila do PCdoB. Do outro lado, eu acho que tem um campo enorme, é aí sim que está fragmentado, porque eu acho que com o impeachment da Dilma, a expectativa de poder da direita aumentou bastante no cenário político que a gente está. Como a expectativa de poder é grande no campo da direita, você vê surgir várias candidaturas. No entanto, eu acho que tem mais de umas 10, 12, 15 candidaturas. Eu citaria aqui Bolsonaro com gradações distintas, né? Do ponto de vista de radicalidade, digamos assim, de direita. Sim. Bolsonaro, PSL, Alckmin, do PSDB, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo pelo PSDB, Rodrigo Maia, presidente da Câmara pelo DEM, até as candidaturas de Meirelles ou Temer pelo MDB, Marina Silva pela Rede, eu colocaria também no campo da direita, os empresários João Amoedo, do Novo, e Flávio Rocha, do PRB, o ex-presidente Fernando Collor. Esses eu acho que com gradações diferentes. E num campo que eu não diria que está entre a direita e a esquerda, porque na verdade são candidaturas um pouco difíceis de definir, inclusive as propostas que a gente não conhece. Eu botaria aqui Ciro Gomes pelo PDT, apesar de ser um político de muito tempo, né, está 30, 40 anos na vida pública, os brasileiros o conhecem. Não há uma clareza total do projeto político de Ciro. Eu diria que a base é aquele desenvolvimentismo dos anos 80, 90,
né? Ele agora se reuniu, por exemplo, recentemente com Brescia Pereira e Delfim Neto. Quer dizer, é a linha do desenvolvimentismo econômico. Mas, por exemplo, ele não tem nenhuma relação direta com os movimentos sociais no Brasil. Nem os antigos, os sindicatos, embora o PDT tenha um pouco disso, por causa do movimento trabalhista, mas Ciro mesmo não tem. Nem os novos, os movimentos feministas, de mulheres negras, de negros, de igualdade racial. Então eu colocaria um pouco aí nesse meio do caminho, que não é uma candidatura de centro, mas uma candidatura pouco definida assim politicamente. A trajetória dele política é cheia de zigue-zague, né? Cheia de zigue-zagues. Eu fui ver que ele nos últimos 30 anos mudou de partido 7 vezes. Teve 7 partidos. E a outra candidatura que eu botaria também nesse meio aí, que vai buscar votos tanto à esquerda como à direita, que eu acho que é o caso de Ciro Gomes, é a candidatura de Joaquim Barbosa, a pré-candidatura de Joaquim Barbosa pelo PSB. Que o André Singer, ex-porta-voz de Lula e sociólogo, professor de sociologia da USP, eu acho que ele classificou muito bem, que é a candidatura do Partido da Justiça, que representa o sentido punitivista desses tempos que a gente está vivendo hoje. Ele representaria mais do que o PSB, o PJ, né? O Partido da Justiça. É uma candidatura também que a gente não conhece o pensamento econômico e também que não tem laços com a sociedade, né? Tem mais laços com a mídia ou com um debate público mais superficial do que bases sociais, de fato. Então botaria esses 3 campos, da esquerda, as 3 candidaturas, as outras 10 do campo da direita, com gradações, e esses 2 que vão buscar votos dos 2 lados, né? E você falando, Laércio, dessa questão do ex-presidente do STF, Joaquim Barbosa, acho que era bom a gente aprofundar mais um pouco o que essa candidatura diz do nosso sistema eleitoral e judiciário. Isso é uma demonstração, como o Laércio colocou, é uma demonstração do protagonismo do Poder Judiciário, né? E vamos dizer, a inserção do resultado da inserção do Poder Judiciário no debate político, né? O quanto tem sido pautada a política a partir da ação do Poder Judiciário. Então representa isso. De certa maneira, não diria que é mais uma característica, um fator que a gente pode apontar como um elemento da falência da política no país, coisa dessa natureza. Mas é preocupante, né? Porque, enfim, como o Laércio colocou, quer dizer, uma candidatura construída a partir da ação dele dentro do Poder Judiciário, sem nenhuma relação com setores organizados da sociedade, seja do meio empresarial, inclusive, ou seja, dos movimentos sociais. Portanto, é uma candidatura, de certa forma, constituída artificialmente, né? Então, eu não diria que a falência do nosso sistema político eleitoral, né? Porque eu acho que tem até outros fatores mais graves que contribuem para isso, ou que podem contribuir para isso, do que a participação legítima de alguém que é um cidadão brasileiro e pode disputar qualquer eleição. No entanto, é preocupante, né? E mostra as pesquisas que apontam ele com um razoável percentual de intenção de voto. E é interessante porque nenhum candidato colocado, por exemplo, pelo DEM, pelo PSDB ou pelo MDB tem tido a mesma intenção de voto do Barbosa. Então isso mostra. E esses 3 partidos são a base do governo, né? É o que mostra, por um lado, a rejeição completa ao governo, porque nenhum desses candidatos passa de 5% em nenhuma das pesquisas que são realizadas, né? Seja do PSDB, do DEM ou do MDB, e estão no governo, e estão na mídia o tempo todo. E uma candidatura que é outside, né? Quer dizer, vem de fora do campo da política, consegue até se sobrepor a essas outras candidaturas. Ô, Túlio, a própria dificuldade do PSB. Veja, ele se filiou ao PSB há 15 dias atrás. E a própria comando, a cúpula do PSB, não sabe o que Joaquim Barbosa pensa. Exatamente. Semana passada fizeram uma reunião com ele para entender um pouquinho o que é que ele pensa sobre economia. Nós estamos falando de uma candidatura a presidente. Se o próprio partido que filiou o pré-candidato não tem a clareza de quais são suas propostas, você vê que é uma candidatura que nasce, é uma candidatura outsider, de fato. A gente já teve candidaturas desse tipo, né? E também de discurso único. Vamos lembrar, eu digo isso porque a candidatura de Joaquim Barbosa pode se atrelar muito, por exemplo, ao combate à corrupção, que é o tema que está em pauta hoje, e é o tema puxado por esse, vamos botar entre aspas aqui, Partido da Justiça. E a gente lembra que uma vez que a gente teve uma campanha monotemática
e também com esse apelo de Salvador da Pátria, foi a campanha de 89, também bem fragmentada, que foi ganha pelo Collor, o caçador de Marajás, a gente viu o resultado, né? Quer dizer, ter bases sociais, seja na sociedade civil organizada, no meio do empresariado, é importante, porque faz contrapesos nesses discursos também. Isso. Não deixa um discurso absolutamente solto. Lembre-se que o caçador de Marajás, a primeira medida que ele tomou na economia, abalou profundamente o Brasil, que foi a tomada da contra a poupança. Eu queria fazer um adendo à fala de Túlio, que é o seguinte: eu acho que, apesar dessa fragmentação que a gente tem, por exemplo, no campo da direita, e o próprio resultado das pesquisas de intenção de voto, eu acho que deixam bem claro, existem candidaturas mais competitivas e outras menos. E eu acho que essas 10, 12, 15 candidaturas no campo da centro-direita, direita, elas, na verdade, algumas estão postas para negociar. Isso, né? É possível que, por exemplo, o DEM e o próprio MDB acabem compondo com o PSDB. Eu, particularmente, acho que isso é muito provável que aconteça. Não sei o MDB, porque por estar no governo é vidraça, e talvez uma candidatura a presidente não queira ter o MDB junto. Por outro lado, o MDB, o partido, o PMDB, antigo PMDB, né? De Temer, tem uma base de vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, que é muito importante nessas candidaturas também a presidente, né? Sim. Porque é uma máquina que se move em torno da candidatura a presidente. Então, eu acho que a tendência é que você reduza, e talvez, eu acho, inclusive, que a tendência é que a candidatura de Alckmin, não porque ela não cresce, ou porque ela cresce, não, pelo fato de, eu acho que é a candidatura que é mais estruturada e que dá mais segurança ao campo do capital, porque eu acho que essas candidaturas de esquerda, elas representam o mercado, especialmente o mercado financeiro. Também o mercado produtivo, que hoje no Brasil... As candidaturas de direita. Especialmente porque o mercado produtivo no Brasil hoje, ele ganha muito dinheiro no mercado financeiro. De certa forma, há uma união entre o setor produtivo e o setor financeiro. É o discurso dos bancos, né? É o discurso dos bancos. Esses candidatos representam com gradações distintas. E dois discursos muito fortes, que eu acho que é o do combate à corrupção e da segurança pública, que são discursos historicamente conservadores e utilizados especialmente no momento de fragmentação e de rupturas democráticas. Então, eu tendo a achar que você vai consolidar na direita uma candidatura mais de extrema-direita, como a de Bolsonaro, e o campo de centro-direita, talvez comandado aqui por Alckmin ou por algum outro candidato que ocupe esse espaço, pode ser inclusive o Joaquim Barbosa, apesar de estar no PSB. O PSB endireitou-se, digamos assim, a partir da candidatura presidencial de Eduardo Campos, não seria... Lembre-se que Marina Silva no segundo turno o PSB apoiou Aécio Neves. Então o Joaquim Barbosa ou Alckmin podem ocupar esse espaço com menos candidaturas, inclusive porque, e aí finalizando, tem um cientista político, Marcos Nobre, da Unicamp, que ele tem uma tese que eu acho bem interessante, que a gente está vivendo um período de transição política desde 2013, os adventos da rua, da ocupação. E essa transição, ela na verdade vai tomar uma forma mais definitiva, finalizando a transição, no período de 2019 a 2022, quando a gente tiver o próximo presidente já ocupando a presidência. E aí ele acredita que vai haver um rearranjo partidário. Vários partidos vão se fundir, vão se organizar vão mudar o nome, porque na visão dele, e eu concordo, falta um novo partido de centro-direita no Brasil, que era a promessa do PSDB, que todos nós vimos que fracassou, né? E você precisa reorganizar as forças de direita, aquela força que era o Centrão, a Constituinte em 1988, que depois se transformou, acho que em 89, no PSDB, ainda uma parte progressista, né? Que depois foi se endireitando ainda mais. E essas forças vão se unir para formalizar um novo partido que, no caso de um governo de direita ou de centro-direita, vai ser a base de sustentação. Então, esse é um movimento que pode começar durante a eleição. Diminuir essas candidaturas. Haver uma convergência para um nome mais palatável do ponto de vista eleitoral, né? E depois que se elege, conformar um novo quadro partidário, que isso pode atingir a esquerda também de alguma forma. A gente pode conversar um pouco mais adiante. Para complementar essa análise que você estava fazendo, Laécio e Túlio, qual é a agenda exatamente desses dois blocos, direita e esquerda? Acho que é importante a gente ver quais assuntos, porque Laécio já colocou, né? Corrupção e segurança são a agenda da direita, né?
Pois é, então, sem dúvida nenhuma, no campo mais do centro-esquerda para a esquerda, a tecla que vai ser insistentemente tocada vai ser dos ganhos sociais alcançados durante o período em que a aliança em torno do PT governou o país, sobretudo nos 2 mandatos do ex-presidente Lula. Quer dizer, não tem outra saída, né? É tentar mostrar as diferenças de projetos políticos que vieram a cabo durante aquele período e o que ocorreu após o golpe de 2016. Quer dizer, a gente tem do ponto de vista do campo do centro à direita, nunca há a apresentação de um projeto de forma mais clara, né? Por exemplo, à medida que esse bloco assumiu o governo após o golpe, a gente tem uma política claramente liberal, né? Que alguns chamam neoliberal, enfim, mas é classicamente aquele liberalismo. Privatização. A privatização, por exemplo. A mão livre do mercado. Esse é um discurso que não aparece na campanha eleitoral. Ninguém vai e diz assim, nós, quer dizer, alguns candidatos hoje até se apresentam dessa forma. Queremos privatizar tudo. O João Amoedo do Partido Novo está dizendo isso, né? Pois é. Então, que resulta dessa nova configuração que a gente tem, né? E a pulverização das candidaturas que permite surgir um candidato que defenda essa ideia, que é uma ideia que... Bom, enfim, não apresentada durante as campanhas eleitorais, mas esse é um projeto rejeitado pela sociedade. Basta ver qual o posicionamento majoritário da sociedade com relação às reformas trabalhistas, previdenciárias, etc. Então, esse é um projeto político, né? Que é o projeto do centro-direita à direita, que não explicita necessariamente na campanha eleitoral. Inclusive essa privatização com grandes consequências para a soberania do país, né? Claro, não, esse é que é o problema, Venda de né? pré-sal, Eletrobras, tudo mais. Todos os grandes problemas para o país de modo geral. E esse bloco tem, claro, que não há um apelo popular na defesa desse projeto. Então esconde esse projeto, mas é o projeto que está em curso, foi o projeto rejeitado nas últimas eleições. Para se contrapor a isso é a defesa das políticas sociais mais inclusivas, direcionado aos setores mais desassistidos da sociedade, mais vulneráveis, né? E políticas sociais. Quer dizer, na verdade, é aquilo que a Carta de 88, a Constituição de 88, garantia e que parecia lei para inglês ver. Né? Na medida em que assume um bloco comandado aí pelo PT, tem na frente o PT, e tenta fazer valer, pelo menos parcialmente ou em alguma medida, né? Aqueles direitos sociais garantidos pela Constituição de 88, tem um enfrentamento que a gente assistiu de 2006, quer dizer, antes até de 2014, né? Mas concluindo em 2016. Então, eu diria que aí então, duas questões. E aí, escondendo o tema de um projeto liberal, do ponto de vista econômico, vai se apegar a essa questão da segurança, sobretudo por causa da ação do Rio de Janeiro. Essa ação já antecipava um tema importante, né? A intervenção federal no Rio de Janeiro, e o tema da corrupção, que é um tema difícil porque, enfim, atinge hoje todos os partidos políticos. Eu acho que nesse caso da corrupção, a prisão de Lula, aliás, a questão do debate público que vai se dar na eleição presidencial, a prisão de Lula joga um papel importante. Uhum. Eu digo isso pelo seguinte, na verdade, ninguém é contra o combate à corrupção. Não é disso que a gente está tratando aqui. Uhum. Mas eu acho que já está claro para a sociedade um certo enviesamento no processo de apuração de malfeitos, de corrupção, pela Operação Lava Jato, que penalizou apenas um espectro do campo político. Quer dizer, hoje a esquerda, a principal liderança da esquerda está presa e condenada, né, em segunda instância, embora ainda tenha parte aí transitada em julgado, não transitada em julgado, aí todo o processo. E isso não significa a interdição do candidato, porque veja, a interdição do candidato vai se dar pelo ficha limpa. Lula não pode ser impugnado porque Lula não é candidato ainda. Nenhuma pré-candidatura pode ser impugnada. Ele só pode ser impugnado pelo Tribunal Superior Eleitoral a partir de 15 de agosto, quando ele se tornar o candidato oficial, que é o que o PT está dizendo que vai acontecer. Então a gente já visualiza lá no futuro uma interdição da candidatura. O que acontece hoje, eu acho que
talvez setores da esquerda não tenham se apercebido disso, é que a prisão de Lula tem interditado o debate público da desigualdade social. Por quê? Porque Lula, no campo da esquerda, é o maior, digamos assim... Ele impulsionador nesse discurso do combate à desigualdade. Não há uma vez que Lula tem um microfone na mão que não fale sobre o combate à desigualdade, reportando tudo que o seu governo fez para reduzir a desigualdade no Brasil, o aumento de renda, a geração de emprego, a melhor distribuição dos recursos do fundo público pelas diversas regiões do Brasil. O tema da desigualdade, sem Lula, ele fica em segundo e terceiro plano. E aí o tema da corrupção, e aí a pauta do judiciário combinada com a mídia traz essa relevância para o tema da corrupção e da segurança pública, enviesando, digamos assim, para a direita o debate público. E é isso que alimenta candidaturas, por exemplo, como a de Jair Bolsonaro. Isso. Que ele pode, de um ponto de vista, se a gente for traçar no papel, dizer assim, não, ele não tem viabilidade eleitoral. O Bolsonaro vai ter 12 a 15 segundos na TV. Sim. Porque o partido dele tem uma baixa representatividade na Câmara. E isso repercute no tempo de TV, no fundo partidário. Quer dizer, vai ter poucos recursos financeiros. Porque a gente precisa pensar isso também, gente. Quando a gente vê pequenas candidaturas que crescem muito, como a de Jair Bolsonaro, a gente precisa entender que as candidaturas tradicionais, como a do DEM, PSDB, e aí eu boto até do campo de esquerda, o PT... Por terem maiores bancadas no Congresso, isso repercute, significa que elas vão ter mais recursos do fundo partidário, ou seja, mais recursos para fazer campanha, mais tempo de TV e mais visibilidade. Então, eu acho que essa questão do debate público é muito importante, né? Sim. E aí a gente é penalizado por uma outra questão, que você já tinha dito que a gente ia discutir aqui nesse debate, que é a redução do tempo de debate público. A mudança nas regras das eleições, que foi um projeto do Eduardo Cunha, né? Pois é. Pra gente lembrar quem foi que propôs e comandou a mudança aí, que reduz o tempo de campanha, né, que modifica regras. 45 dias de campanha. Isso. Né? As eleições do primeiro turno vão ocorrer no dia 7 de outubro. Quer dizer, 45 dias de campanha são suficientes para os candidatos se apresentarem para ver um debate público sobre o que queremos para o Brasil nos próximos 4 anos? A princípio, seria se o tempo fosse usado, né, para o debate em torno dos projetos políticos. Né? Mas não é o que acontece, né? A gente sabe que na verdade a condução da campanha eleitoral é meio essa coisa de venda de sabonete, né? Quer dizer, uma tentativa de vender um produto que é o candidato. É por isso que os discursos se parecem tanto, né? Se parecem tanto, porque fazem um discurso, é aquele discurso que o eleitor, entre aspas, quer ouvir, né? Mas que na realidade camufla mesmo os seus interesses particulares dos grandes grupos que apoiam, né? Então, a princípio seria um tempo razoável, embora eu acho que a gente numa eleição presidencial devia ter um tempo maior. É bom lembrar que essa é uma eleição que tem disputa para as Assembleias Legislativas, para a Câmara Federal, né, para o Senado e para a Presidência da República. Então, esse tempo de 45 dias, ele é pulverizado por essas 4... vamos dizer, instâncias, né, onde há disputa eleitoral. Não há uma campanha diária dos presidenciáveis ou dos candidatos à presidência da República. Sim, e também essa é a primeira eleição para presidente sem o financiamento de empresas privadas. Né? Como é que vocês veem esta regra? Vai favorecer o processo eleitoral democrático? Olha, eu acho que na verdade várias das mudanças que aconteceram na legislação eleitoral nos últimos anos, dos últimos 3, 4 anos para cá, elas reduzem o potencial democrático que a gente tem. No caso do financiamento de empresas, não, eu acho que é uma medida importante. No entanto, essa redução do tempo, eu acho que o que o Brasil mais precisa hoje é de debate, de tempo. Debate de TV. Você veja, por exemplo, a representação dos deputados também indica a possibilidade de participação ou não em debate. A Marina Silva, por exemplo, que tem hoje só 2 deputados federais, acho que pela legislação tem uma cota que eu acho que hoje é de alguns deputados federais, não lembro se são 8 deputados federais, acho que são 6 deputados federais que você precisa ter, 6 congressistas para poder participar, federais, entre deputados e senadores, para poder participar
de debates. A Marina Silva, pela rede, tem apenas 2. Então a Marina automaticamente não vai participar de debates. Então eu acho que algumas das decisões que foram tomadas reduzem a participação de candidatos em debate, reduz o tempo de debate, né? E embora você não tenha a participação das empresas privadas na campanha, os próprios candidatos podem bancar. E aí se explica você ter candidatos muito ricos, porque eles veem a diferença do dinheiro deles. O Flávio Rocha, que é o presidente da empresa da Riachuelo, e o João Amoedo são dois digamos assim, que estão no 1%, na faixa de 1% mais ricos, são candidaturas que apostam também nesse autofinanciamento, né? Essas mudanças todas juntas, eu acho que elas atrapalham um pouco o processo eleitoral, não deixam menos claro e transparente o processo eleitoral. Eu queria fazer uma observação, viu, Paula? No campo da esquerda, porque eu estava falando aqui da direita, mas eu acho que no campo da esquerda nós temos hoje 3 partidos, né? E tem uma discussão na esquerda, que é o PSOL, o PT e o PCdoB, se saem fragmentados, se saem 3 candidaturas, que é o que está dado, 3 pré-candidaturas, a de Lula, a da Manuela Dávila e a de Guilherme Boulos, ou se eles vão fazer uma aliança, né? Com essa possibilidade de uma aliança levá-los para o segundo turno. Mas como a gente está falando aqui de representatividade, acho que esse é um tema que vai estar sendo discutido entre eles aí, porque o PT pode acabar decidindo por fazer um movimento de aproximação maior com esses 2 partidos e juntar uma candidatura única para buscar esse espaço no segundo turno. E aí sim, no segundo turno, fazer esse debate da desigualdade social. Isso, Laércio, seria mais... parece mais provável sem a candidatura de Lula. Parece mais provável sem a candidatura de Lula, exatamente. A convergência desses 3 partidos. Com a participação de Lula, quer dizer, o PT, de certa forma, volta a se empoderar, né, e para dar um pouco as cartas do jogo, né? A gente estava falando de representatividade, aí eu quero chamar a atenção o seguinte: o nível de representatividade, a gente sabe que os partidos de esquerda representam a sociedade civil, né, e representam o sentido de justiça social, quer dizer, a maior presença do Estado na economia, um Estado que vem para olhar pelos mais necessitados também, que vem cumprir a Carta de 1988. Que vem distribuir. Né? Vem distribuir. Né? Porque o mercado não distribui. E cumprir a Carta de 88, que fala na universalização da saúde, o direito à universalização da saúde, da educação, que salva da comunicação também lá na frente. Mas eu queria chamar a atenção porque nós estamos vivendo, embora um momento de ruptura democrática, uma efervescência na sociedade civil, os movimentos feministas, os movimentos de negros, de vários grupos minoritários, que não são tão minoritários assim, né? Na verdade, são a maioria da população, uma efervescência. E esse partido de esquerda, embora de alguma forma represente esses grupos, a estrutura partidária convencional não abre espaço para esses grupos, a manifestação e o crescimento desses grupos. E por que eu acho que isso é importante? Porque o Túlio estava chamando a atenção. A gente está falando aqui de candidaturas a presidente, mas lembre-se que o PT se elegeu para a presidência com um congresso dominado pelo PMDB. Então, é tão importante quanto eleger os cargos majoritários, governador, prefeitos, presidentes, são bancadas fortes. Né? E aí, a discussão que se faz, e aí se você for, por exemplo, ver a questão do PT aqui local, até que ponto esses partidos de esquerda estão preparados para abrir espaço para as novas forças sociais que estão surgindo na sociedade. Né? Ou vão ser os velhos caciques partidários, mesmo da esquerda, que vão continuar disputando o voto e fazendo as alianças para voltarem aos poderes, né? Quer dizer, há uma necessidade no campo da esquerda de buscar uma nova hegemonia nos legislativos, né? Então, esse aspecto de representatividade das novas forças sociais que estão em movimento é muito importante e precisa se refletir nos partidos, especialmente nos partidos de esquerda. Né? Isso é um problema que a gente tem hoje. Eu acho que essa é uma questão fundamental, né? A fragilidade do governo, segundo o governo Dilma, desde da sua inauguração, né? Desde a eleição da ex-presidenta, resulta muito desse fator, da incapacidade, né, de incorporação desses novíssimos atores sociais, né, para usar um termo que a sociologia usa, novos atores sociais. Quer dizer, esses seriam os novíssimos atores sociais que terminaram não sendo contemplados,
né, nas estruturas partidárias, ou quando são contemplados mesmo no segmento mais à esquerda, que seria que se esperava que ocorresse, do ponto de vista formal. Exato. Quer dizer, de compor uma base eleitoral para aqueles que estão dentro do partido, dentro da estrutura partidária, etc. Né? Que chama de fazer cauda, né? Você agrega votos para, na verdade, eleger os que estão sempre lá, né? Que são os tradicionais do partido. Então, essa crise de representatividade dos partidos é algo que está disseminada no espectro ideológico, né? Atinge também o segmento mais à esquerda, porque não está conseguindo incorporar esses setores. A direita tem feito isso até com mais competência na medida que incorpora aqueles movimentos que surgiram ali em 2013, né? Como parte da estrutura partidária, né? A gente está chegando ao final do programa. Eu queria que vocês dessem uma palavrinha final sobre a cobertura jornalística da política e de toda dessa conjuntura, desse quadro político na mídia corporativa. Já que lá estava falando da importância do debate. Uhum. Não, sem dúvida nenhuma, né? Se a gente observa a cobertura da grande mídia, é uma cobertura extremamente tendenciosa, quer dizer, ela é um ator importante nesse processo que a gente está vivendo de 2014 para cá, que parecia ter combinado com o afastamento definitivo da presidenta Dilma Rousseff, mas não. Quer dizer, vai além até a prisão de Lula. O próprio processo de acompanhar o que vem ocorrendo com o presidente Lula foi transformado numa novela, né, que tem diversos capítulos, existe um vilão e a gente só espera como o vilão vai ser no final penalizado, né? Então se cria todo esse clima no país. Eu queria chamar a atenção, viu, Paula, que assim, a maneira como a mídia cobre colocou nas cordas o campo da esquerda. A cobertura que a mídia faz, por exemplo, associada à Operação Lava Jato, colocou nas cordas o campo da esquerda, que passa mais tempo se defendendo. É o caso do presidente Lula e de todo o campo da esquerda, tendo que se defender e entrar nesse discurso sobre corrupção, quando o grande debate nacional é a desigualdade. A gente teve pesquisa recente mostrando o aumento da desigualdade social e esse tema fica invisibilizado. E uma outra questão que eu acho importante é que, se a gente reparar direitinho, alguns dos maiores veículos de comunicação do Brasil estão começando a fazer uma comunicação direta com o eleitor, naquele processo que é de enfraquecer a política institucional. Os partidos, os políticos. Esse é um processo que a gente vê acontecendo, acho que se agravando desde o mensalão, mas que se torna mais evidente agora. E alguns canais de TV, por exemplo, agora estão fazendo comunicação direta com o eleitor, o que é que o eleitor quer é como se o próprio canal de televisão ou a própria mídia tivesse tirando essa intermediação que é feita pelos políticos, pelos partidos. Pelos partidos, aliás, melhor colocando, tem razão, Túlio. E fazendo direto. Isso. E isso vai enfraquecendo a política. E quando você enfraquece a política institucional, o que é que se coloca no lugar? Exato. O que é que se coloca no lugar quando você enfraquece a política institucional? Os partidos. O que é que você coloca no lugar? Enfraquecendo a sociedade civil e enfraquecendo os partidos. Essa é uma questão que todo mundo tem que refletir. Para os aventureiros, né? Aí a candidatura de Joaquim Barbosa, eu acho que entra um pouco nisso. A do próprio Bolsonaro. Como se o político fosse sujo, corrupto, tudo de ruim, o maniqueísmo, né? Ninguém consegue fazer uma campanha presidencial sendo não político. Porque você tem que fazer dentro das estruturas institucionais. Você tem que ter um partido, tem que ter apoio social, ou pelo menos apoio político, partidário. E depois, ninguém governa sem os partidos. Então dizer que vai ser eleito para representar um novo que ignora os partidos é uma mentira. Porque vai ter que se governar com os partidos depois. É isso. Né? Então, é preciso que o eleitor esteja atento a isso, né? Bom, a conversa tá boa, mas a gente então vai finalizando o programa. Agradeço a Túlio Velho Barreto, cientista político da Fundagem. Agradeço, Paula, o convite aí, a participação com o Laércio, o ótimo debate. Obrigada, Laércio, também. A Laércio Portela, jornalista da Marco Zero Conteúdo. E o resultado da nossa enquete, nós fizemos uma pergunta hoje. Algum pré-candidato lhe representa? 70% das pessoas votaram que sim. Então, 70% aí já estão com seus pré-candidatos, né? Já sabem, vamos ver se eles vão se confirmar como candidatos. E a gente também tem notícia hoje da redação com Vitor Aguiar. Isso, Paula. Vai ser lançado hoje o livro O que é encarceramento em massa. Ele foi escrito pela pesquisadora em antropologia na Universidade Escola, na Fundação Escola, e vai ser... Perdão. Na Fundação Escola de Sociologia de São Paulo,
E ela também é nossa entrevistada do programa da próxima sexta, a Juliana Borges. O livro discute, abre aspas, o papel do sistema de justiça criminal não apenas como uma instituição perpassada pelo racismo, mas como sistema de manutenção das desigualdades baseadas em hierarquias raciais. O lançamento ocorre hoje, às 15h no auditório da ADUFEP, na UFPE, e às 19h na Faculdade de Direito do Recife, ao lado do Parque 13 de Maio. E nas redes sociais, alguns ouvintes deram sua opinião sobre o programa de hoje. Ed Júnior disse que precisamos fazer uma análise da representação do Brasil de hoje, seja progressista ou conservador. Adriano Bezerra diz que espera que a eleição desse ano acabe com o excesso de partidos. E Denilson Silva diz que os pré-candidatos representam mais do mesmo. Ok, Vitor, muito obrigada. A gente está terminando o programa e amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir por que o Brasil está tão dividido. O Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis, Nath Cruz, Guilherme Falcão. Nas redes sociais, Nath Cruz e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12